O movimento feito pela direção do Internacional é fundamental e uma reclamação formal já foi feita na CBF, uma reunião acontecerá nas próximas horas e o escândalo no áudio do VAR, do lance que foi capital para o jogo terminar empatado no final de semana entre Inter e Corinthians. Quais são os próximos passos? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar de um tema polêmico, a arbitragem, a reclamação formal do Inter na CBF, a reunião que acontecerá hoje, a gente traz detalhes e bastidores sobre essa situação e o escandaloso áudio do VAR que foi divulgado. E aí, vai mostrar o que aconteceu no lance do Valência ou não? A gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui que dá uma força enorme. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo? Lembrando que o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá. O empate contra o Corinthians foi bom pelo contexto do jogo, não foi a grande partida que o Inter estava apresentando nos últimos jogos, mas a gente sabe que seria importante não perder as vésperas e no último jogo antes do Clássico Grenal, por mais que tenha aí agora 2 semanas de data FIFA, mas a gente sabe que o Inter foi prejudicado sim no jogo contra o Corinthians no sábado lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Vocês não podem me dizer que esse lance do Ranieri, aliás, do Ranieri não, do Kaká, zagueiro do Corinthians no Ener Valencia, não é para expulsão. E o pior disso tudo é que o lance não foi nem analisado, porque o VAR não chamou o árbitro da partida. Que no jogo de sábado era o paranaense Lucas Paulo Torezin. No VAR, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, que é um árbitro experiente, e VAR já experiente, que é VAR FIFA, inclusive, credenciado pela entidade máxima do futebol de Minas Gerais, e o AVAR, que é o auxiliar do VAR, é o Diogo Carvalho Silva, do Rio de Janeiro. Eu não sei quem é que vai dar uma explicação decente pro VAR não ter chamado o árbitro e não ter expulsado. E vamos lá, se chamasse o árbitro e o árbitro não expulsa, também seria um absurdo. Mas o mais absurdo é que nem chamado foi o Lucas Paulo Torezin, árbitro que não é FIFA do estado do Paraná. Acontece que a reclamação do Inter dentro de campo, provavelmente os jogadores não viram o lance, não foi tão forte. Mas todo mundo que estava vendo a transmissão, e o VAR tem também o retorno de vídeo, muito melhor do que o da transmissão, imagens que a transmissão não tem, não chamou o árbitro da partida. A reclamação foi forte nos bastidores, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, fez uma reclamação também nas suas redes sociais. Eu conversei com alguns dirigentes do Inter que estavam lá em São Paulo, também estavam indignados. O André Mazuco, executivo de futebol do Inter, deu uma entrevista na zona mista da Neoquímica Arena, também falando sobre o lance, que era uma obrigação do árbitro olhar pelo menos e ser chamado pelo VAR, e olhando o lance, expulsar o jogador do Corinthians. E eu até penso uma outra coisa, tá? O árbitro não ter visto isso em campo na hora é preocupante. É preocupante o árbitro não ter visto isso na hora em campo. Mas igual, tem o VAR para corrigir e o VAR não corrigiu. Não corrigiu, tá? O que vai acontecer a partir de agora, tá? Hoje à tarde vai acontecer uma reunião formal do corpo de arbitragem e o Internacional. CBF, corpo de arbitragem e Internacional. Eu não tenho a confirmação se o árbitro do jogo ou o VAR do jogo vai estar nessa reunião. O VAR eu imagino que sim. O Igor Júnior Benevenuto, árbitro FIFA VAR de Minas Gerais, mas não me foi confirmado isso, tá? O que eu sei é que estarão presentes o Wilson Seneme, que é ex-árbitro e presidente do Conselho e da Comissão de Arbitragem da CBF, e quem vai representar o Inter nesta reunião é o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol. Ele estará presente também nesta reunião. O que acontece, tá? Nessa reunião o Inter vai demonstrar a sua indignação, obviamente, vai ser uma reunião virtual, tá? Não vai ser uma reunião na sede da CBF lá no Rio de Janeiro, mas, pelo que eu ouvi, será cobrada uma postura do árbitro, da comissão de arbitragem e do VAR em relação a esse lance envolvendo o Ener Valencia. E é bom lembrar, Lucas, mas isso não interferiu no resultado do jogo. Não tem como a gente cravar, porque o jogo estava 1-1 naquele momento. 10 minutos depois, dá o pênalti pro Corinthians. Será que o Corinthians estaria atacando e geraria um pênalti se estivesse com um a menos? Será que o Inter não ia ter feito o segundo gol antes? Não tem como saber. É futurologia. Mas o jogo estava empatado e a gente pode afirmar
que o Inter, sim, foi prejudicado. Vai haver, então, essa reunião. Hoje à tarde, o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, vai representar o clube. O Wilson Cenemi, da comissão de arbitragem, presidente da comissão de arbitragem da CBF, vai estar presente. Possivelmente, o árbitro de VAR ou o árbitro da partida. Isso, até o momento, não me foi confirmado. E aí vem outra bizarrice, que é a seguinte. Geralmente, você sabe, eu já mostrei aqui no canal em outras oportunidades, a CBF, ela coloca no seu site, tá, os lances que foram revisados pelo VAR com o áudio do VAR em cada partida. Muitas vezes a CBF é sorrateira, ela demora para publicar, publica 7, 10 dias depois. A CBF não foi tão demorada, tá? Ela publicou hoje pela manhã os áudios do VAR da partida entre Corinthians e Inter no sábado passado, lá em Itaquera, São Paulo. Acontece que não existe o áudio do VAR no lance do Ener Valencia. Existe o áudio do VAR em relação ao gol, que foi bem anulado, do Yuri Alberto, e o pênalti que foi bem marcado do Thiago Maia, que deu no segundo gol do Yuri Alberto, o segundo gol do Corinthians no jogo. Depois o Ricardo Matias fez e empatou. E eles colocam lá as regras, enfim, os lances com o áudio do VAR, mas não colocam um dos lances capitais do jogo, que foi a falta duríssima do Kaká no Ener Valencia, que era para ter resultado num cartão vermelho, de acordo com a regra da arbitragem. Esse lance não está lá no áudio do VAR. Por isso que eu digo, a CBF é muito sorrateira muitas vezes em demorar para publicar os lances, mas também de não publicar os lances capitais, publicar só os lances que lhe convém e que ela sabe que acertou. Mas esse que todo mundo sabe que ela errou, não foi publicado. Bom, essa reunião vai acontecer hoje à tarde, a gente aguarda desdobramentos e a gente vai trazer possivelmente mais notícias ao longo do dia. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.